Shalom, shalom, boa tarde. Nós estamos no dia 21 de fevereiro de 2025, da Era Comum, no calendário civil, uma sexta-feira, dia 23 de Shevat, do ano 5.785, a contar da criação. Estamos hoje numa tarde infeliz, pois o nosso assunto relacionada a Mishpatim, que é a paraxá da semana, ela está em conexão realmente com os fatos, que nessa última quarta-feira para quinta-feira, na quinta-feira de manhã, tivemos aí o caso da família Bibas, a criança de 9 meses e outra de 4 anos, que fazem parte aí do sequestro, pelos terroristas no dia 7 de outubro de 2023, Então nós temos aí a tarde de hoje para falarmos mais especificamente sobre esse caso aí. Hoje nós temos informações mais recentes, informações mais atualizadas, diretamente de Israel, que nós queremos compartilhar com os amados sobre essa questão aí. Por que nós queremos trazer este fato, diante de nós? A questão da geopolítica, ela é importante na história. E nós não podemos esquecer que a história, ela registra os fatos, e passam-se milhares de anos e a história, ela continua sendo relatada. Então aquilo que está acontecendo nos dias atuais, nós estamos vendo aí mais uma vez o foco com referência ao povo judeu, e vem se estendendo aí mais de 500 dias dentro da questão 7 de outubro de 2023, quando o grupo terrorista Hamas, junto com alguns outros grupos terroristas ali de Gaza, e bem como também com uma boa parte da população civil de Gaza, foram acompanhando os terroristas na invasão, no território de Israel. E uma boa parte da população civil, ela contribuiu de forma muito negativa com as crueldades, assassinatos, danos, estupros, matando crianças, bebês em fornos dentro das próprias casas, assando-as vivas. Os estupros que foram ali cometidos, muitas mulheres que sofreram estupro, depois elas tiveram, aos seus órgãos genitais, jogaram combustível e tacaram fogo, ainda elas vivas, e acabaram sendo queimadas também. Muitas vítimas foram queimadas vivas, e outros tantos foram levados, sequestrados para a faixa de Gaza, com colaboração não somente dos grupos terroristas, mas com uma boa parte da colaboração da população chamada civil, em que em muitos lugares e países defende como se fossem inocentes. Inocentes. Quem está acompanhando os noticiários com referência à questão da libertação, dos corpos e daqueles que estão vivos nesses últimos meses, tem visto a população civil presente no showmício, por assim dizer, do grupo terrorista Hamas e outros grupos terroristas associados a eles, no show que eles fazem. Obrigam as vítimas a sorrirem, a darem tchauzinho, obrigam as vítimas a assinarem um termo de agradecimento
pela passagem que eles tiveram ali como pessoas sequestradas. Agradecimento é algo insano. Estas mentes são doentias. Estas mentes estão apodrecidas. Não há recuperação para estes. Por isso que realmente fala que os inimigos de Deus serão completamente dizimados. E como nós temos em várias passagens, né, baseado em Êxodo capítulo 4, verso 22, onde Hashem, o Eterno, Soberano, Deus diz que Israel é o seu filho primogênito. Vários salmos, profetas também falam a mesma coisa. E dentro desse aspecto aí, né, aqueles que tocam no filho primogênito de Deus, o povo judeu, na menina dos olhos de Deus, realmente como o próprio Eterno é chamado de Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, ele realmente fará com que os tais paguem realmente, como diz Mishpatim, que é a paraxá da nossa semana. A paraxá da nossa semana, Mishpatim, ela nos fala em Shemot, Êxodo, capítulo 21, verso 14. Se uma pessoa planeja deliberadamente contra o seu próximo para matá-lo intencionalmente, então deve ser levado à morte. O homicida deve ser levado à morte quando mata com intenção, quando mata com vontade. O seu desejo é matar alguém, é assassinar alguém. E esse grupo terrorista Hamas, junto com outros grupos que estão com eles, assim como uma boa parte, a maior parte da população civil palestina, que estão em conluio com tudo isto. Já foi provado que os sequestrados ficaram em casas de civis, foram abusados pelos civis, etc, e etc, e etc. Bem como também, né, uma boa parte da população civil participou junto com Hamas e outros grupos que invadiram Israel no dia 7 de outubro de 2023 para cometer aquelas atrocidades. Então nós vamos falar sobre isso daqui. Então, todo terrorista e toda civil que tem culpa no cartório, que estão sendo mortos, estão recebendo a paga pelo seu assassinato deliberado. Quando terminou o Holocausto, no final da Segunda Guerra Mundial, o lema era Holocausto nunca mais. E era para ser nunca mais mesmo. Mas depois do Holocausto, 7 de outubro de 2023, foi o mais grave golpe que o povo judeu sofreu depois do Holocausto. Antes de nós continuarmos, nós queremos fazer um pequeno registro, que na data de ontem, até o pôr do sol de ontem, também foi o aniversário do falecimento da Rebetzin Raya Mushika Schneerson, ou seja, a esposa do nosso Rebbe Menachem Mendel, que faleceu no dia 22 de Shevat, do ano 5.748, que corresponde ao ano de 1988, ok? Então, só para deixarmos aqui registrado, né, o aniversário de falecimento da esposa do nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Então, vamos aos fatos, as notícias mais recentes de Israel. Todas as notícias que nós vamos relatar aqui, elas estão baseadas no Likud Brasil.
que é um grupo de judeus que estão lá em Israel, e eles criaram esse grupo Likud Brasil para que os brasileiros possam ter acesso às informações corretas e não ir atrás dessa mídia podre que tem por aí, e muito menos pelas notícias dos esquerdopatas que defendem o grupo Hamas e os outros grupos terroristas, né? E então, para saberem as reais notícias. Então, as nossas notícias, elas são baseadas principalmente no Likud Brasil. E iniciando, nós queremos falar aqui sobre o Sindicato de Notícias Judaica, com o repórter e jornalista editor-chefe, né, do Sindicato de Notícias Judaica, Jonathan Tobin, né? Então, ele nos traz os seguintes relatos. Mais do que qualquer outra coisa, 2 garotinhos ruivos e sua mãe simbolizaram a crueldade bárbara do ataque do Hamas ao sul de Israel no dia 7 de outubro de 2023. O vídeo de uma Shiri Bibas, a mamãe de 32 anos, aterrorizada, segurando e confortando seus 2 filhos, Ariel, de 4 anos, e Kfir, com apenas 9 meses de idade na época, enquanto eles eram empurrados para o cativeiro por terroristas do Hamas e uma boa parte da população civil que estava acompanhando. Deveria assombrar a consciência da humanidade, da mesma forma que algumas das imagens mais icônicas do Holocausto. Ou seja, a imagem da mamãe Shiri Bibas segurando seus 2 filhos ruivos, tentando protegê-los no momento da sua captura, do seu sequestro, em volta de vários militantes civis e terroristas do Hamas. Quem viu a cena viu o desespero que estava nos seus olhos, na sua face. Ela estava tentando proteger os seus filhos de tal forma, porque ela viu ali que o fim deles seriam trágicos. Ela sabia muito bem quem estava diante dela. Ela sabia muito bem que aqueles homens cruéis e ferozes estavam ali e não era para nada algo bom. E ela sentiu, lembra daquele ditado que coração de mãe não se engana? Ela sentiu naquele momento, e os seus olhos, a expressão da sua face simbolizou exatamente esse desespero. Ela sabia que estava nas mãos da morte e que os seus filhos estavam nas mãos da morte de homens cruéis, sem um pingo de piedade. Esse era o seu desespero e essa era a sua tentativa de proteger os seus pequenos. E nós vamos ver aqui como que foi o fim deles. É impossível que um monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica seja um defensor, usando uma boa palavra, de ideologias de uma esquerdopata que nós temos por aí no mundo afora, não só no Brasil. Porque somente uma esquerdopata que defende os grupos terroristas e esses civis cruéis, sementes do mal, ali em Gaza. Vocês que acompanharam a libertação, vocês viram aquela massa civil filmando, xingando, ferozes, querendo espedaçar as vítimas judias. Os pais levaram as suas crianças, os seus filhos, para participarem do show, porque a educação ali na faixa de Gaza é ódio contra os judeus. A primeira matéria na escola. Segunda matéria na escola, destruição do povo judeu. Terceira matéria na escola, para as crianças aprenderem desde pequena: não deixe nenhum judeu vivo. Quarta matéria na educação: de um rio até o mar,
que sejam eles dizimados, que não haja nenhum judeu e nenhum Estado de Israel. Não é nada por resistência, não é nada pela paz, não é nada por um Estado independente palestino, não é nada disso. É tudo por ódio gratuito contra o povo judeu, porque eles são apenas judeus. E isto, o antissemitismo tem se espalhado nos quadrantes do nosso planeta. Continuando a matéria de Jonathan Tobin. A consciência da humanidade deveria ser tocada por esses fatos, mas não o fez. Ou pelo menos não fez o suficiente para impedir que uma parcela considerável da comunidade internacional pensasse em seus captores como os mocinhos da guerra que os palestinos começaram no dia 7 de outubro de 2023. Agora, 500 dias ou mais após aquela data infame e trágica, quando seu destino foi revelado, também estamos sendo forçados a aceitar a extensão da falha moral do mundo em responder apropriadamente a esse ato descarado de terrorismo genocida. Para grande parte do mundo, as crianças bibas eram apenas propaganda sionista, não seres humanos que foram brutalizados pelo crime de serem judeus. Suas semelhanças não deviam ser toleradas, muito menos vistas com simpatia. Cartazes delas e de outras sequestradas pelo Hamas foram colocados ao redor do mundo apenas para serem vistos. Mas não tocou a consciência humana, não tocou realmente a consciência humana global. No entanto, agora que o Hamas anunciou que os corpos de Shiri, a mamãe, Ariel e Kefir serem entregues a Israel esta semana, como parte da primeira fase do acordo, de cessar fogo, reféns que pelo menos por enquanto interrompeu os combates, as atitudes em relação ao destino da família Bibas se tornaram um teste inevitável da nossa humanidade comum. Com estas, se a humanidade não for tocada, se realmente não for despertado a centelha de humanidade nas nações, não está nada bom a ser reservado para as nações, para os povos. Esse é um teste em que grande parte da comunidade internacional está falhando miseravelmente. E é importante para o resto de nós, mesmo enquanto lamentamos pela família Bibas, tomar nota disso e perguntar por que deveria ser assim. Não é só o que o Hamas quer destruir Israel e cometer genocídio contra a sua população. O grupo terrorista que, ao contrário das alegações do ex-presidente Joe Biden, tem o apoio da maioria dos árabes palestinos, planejou e executou um massacre no qual mais de 1.200 pessoas de todas as idades e posições sociais foram assassinadas. Ele fez isso não apenas atirando mísseis ou enviando homens-bombas para ônibus lotados, cafés e casas noturnas, como era de costume. Seus combatentes, entre aspas, e os civis palestinos que o seguiram para as comunidades israelenses foram atacar quando atacaram em 7 de outubro de 2023, se envolverem em uma orgia de assassinatos, torturas, estupros e sequestros e outros atos cruéis mais ainda, de uma forma que deixou claro que eles haviam perdido qualquer vestígio de humanidade ou de decência. Isso não é resistência. Isso é terrorismo genocida. E aqueles que apoiam os tais também têm as suas mãos manchadas de sangue. Sejam elas judeus ou Benei Noach, que apoiam as
as ideologias esquerdistas, porque só os esquerdistas que estão do lado dessas desgraças são os esquerdopatas. São pessoas ou que tiveram uma lavagem cerebral muito profunda, ou são pessoas que realmente foram enganadas pelo sistema, ou é a questão de caráter mesmo, mau caráter. Perderam vestígio de humanidade e de decência. Mais do que isso, eles se gabavam orgulhosamente desses crimes bestiais ao postar fotos e vídeos. Vejam bem que quem filmou tudo, quem postou todas as barbáries, foram os próprios terroristas e civis palestinos. E mesmo eles filmando e postando isso, ainda tem esquerdopata dizendo que é mentira, que foi invenção de Israel, que foi invenção do primeiro-ministro. A esquerdopatia é tão profunda que mesmo os terroristas dizendo nós filmamos, nós fizemos, ainda os esquerdopatas dizem é mentira. Olha o nível da perda de vestígios de humanidade e decência. Quando dito dessa forma, as atrocidades de 7 de outubro de 2023 são, por mais terríveis que tenham sido, ainda algo como uma abstração. Mas quando você olha para as imagens de Shiri, Ariel e Kfir, enquanto eles se encolheram diante de seus sequestradores, depois que sua casa no kibbutz Nir Oz foi atacada, nós vemos isso sob uma luz diferente. Eles não são apenas estatísticas, eles são seres humanos com os quais qualquer um pode se identificar. Tente colocar-se no lugar daquela mãe. Tente. É por isso que tantas pessoas decentes passaram a se importar tanto com elas. As pessoas decentes, as pessoas de bem. Por que que na nossa capa do nosso shiur e na divulgação que nós fizemos, nós colocamos a mamãe Shiri e os filhos Ariel e Kfir sorrindo? Porque esta é a imagem que nós queremos guardar deles. Esta é a imagem. Alegria da vida, alegria da família, alegria de ter Hashem como único Deus. É por isso que nós colocamos essa capa. A mamãe e os seus 2 filhos sorrindo, para ficar em nossa memória. Continuando o relato do jornalista Jacobson Jonathan Tobin, do jornal Sindicato de Notícias Judaica. Ele continua dizendo: sabíamos que Yarden Bibas, o marido de Shiri e o papai das crianças, havia deixado o quarto seguro de sua casa em uma tentativa inútil de salvar a sua família, e também havia sido sequestrado. Rezamos para que todos eles fossem reunidos e trazidos para casa. Mas quando Yarden, o papai, estava entre os poucos israelenses libertados sob o acordo de cessar-fogo atual, a sua esposa e filhos não estavam. Rapidamente ficou óbvio que eles haviam morrido em cativeiro. Isso deveria forçar até mesmo aqueles mais inclinados a racionalizar as ações palestinas a concluir que a chamada resistência contra Israel, Hamas e seus aliados, não são apenas terroristas comuns, eles são assassinos de bebês. E daqui a pouco nós vamos falar como que eles mataram essas crianças. Como que eles mataram essas crianças. E a hora que nós formos falar, quem tem estômago fraco, cuidado. Motivação para o antissemitismo. Recentemente, numa Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
um jovem formando, ele quis participar do cerimonial de formandos com uma suástica pintada no seu rosto, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Vejam como que, infelizmente, uma boa parte da nossa juventude está com uma lavagem cerebral profunda, perdendo todo vestígio de humanidade e decência. Independente dos detalhes do crime que ainda não conhecemos, a verdade inevitável é que uma criança pequena e um bebê e sua mãe foram assassinados por seus captores palestinos. Quando chegamos a essa triste conclusão, nós queremos deixar bem claro aqui, nós não estamos generalizando o povo palestino. Nós estamos falando dos grupos terroristas e da maior parte da população civil. Tem ainda gente boa lá? Deve ter. Deve ter. Mas os relatos que nós temos aqui é que a maior parte da população civil palestina estão associadas com os terroristas. Ponto final. É importante refletir como é possível, mesmo depois de saberem disso, tantas pessoas, incluindo um grande número daqueles que se consideram humanitários e contrários à barbárie, ainda apoiem o Hamas e se opõem a Israel. Os famosos grupos que são contra barbáries, contra crueldades com os direitos humanos, né, ONGs e companhias limitadas, etc, etc, etc. Mas só que eles não se comovem diante da barbárie cometida contra o povo judeu. Por quê? Porque são antissemitas. São contra Deus e são contra o povo judeu. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Como isso é possível? A resposta não é complicada. Uma proporção cada vez mais significativa da opinião internacional, assim como dos americanos, se voltou contra Israel desde 7 de outubro de 2023, sob o governo de Joe Biden e a turma esquerdopata que estava no poder americana. E à medida que os fatos estão sendo trazidos à tona pelo atual presidente e os seus ministros, né, estamos vendo aí a tal de USAID, o que financiou no mundo inteiro, não só no Brasil. Enquanto, como sempre acontece com as pesquisas, depende de como você coloca a questão. Uma série de pesquisas mostram um declínio no apoio de Israel e seu direito de se defender e a guerra contra o Hamas, que ele vem travando nos últimos 16 meses. Embora a maioria dos americanos ainda apoie Israel, essa mudança para apoiar a guerra contra o Estado judeu é especialmente aparente quando se trata de jovens. A simpatia muçulmana e árabe pelos palestinos, juntamente com uma longa tradição de ódio aos judeus, tão prevalente no mundo islâmico, e parte do motivo. Mas em todo o Ocidente, esse desenvolvimento é o resultado da disseminação de ideologias esquerdistas tóxicas, como a teoria crítica da raça, a interseccionalidade e o catecismo woke de diversidade, equidade e inclusão, que exclui intencionalmente os judeus de sua suposta cruzada por melhor tratamento das minorias. Ou seja, essa questão de minoria é tudo blá, 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 mas são antissemitas na realidade. Com outras teorias neomarxistas, aqueles doutrinados em tais crenças, um grupo demográfico que inclui a maioria daqueles que passaram pelo sistema educacional americano convencional e demais universidades pelo mundo afora, tem a identidade errada ou as visões erradas sobre o mundo, de acordo com a doutrina esquerdista da moda. E é isso que alimentou o aumento do ódio aos judeus no mundo todo, pós 7 de outubro de 2023. É também por isso que tantos estudantes universitários, especialmente aqueles que frequentam escolas de elite, passaram a acreditar que a família Bibas simplesmente não se enquadra na categoria de pessoas que merecem a empatia de outros seres humanos,
como foi o caso dos ideólogos fascistas e nazistas europeus um século atrás. Os intelectuais de esquerda e aqueles que caíram sob sua influência acreditam que israelenses e judeus não merecem compaixão. Para aqueles que acreditam na mentalidade antisionista por viverem em Israel, mesmo dentro das fronteiras de 1967 e em comunidades onde o apoio à paz com os árabes palestinos era predominante, os moradores judeus e muitas vezes pacifistas em lugares como Kfir Oz mereceram o dia 7 de outubro de 2023. Ou seja, mesmo no meio judaico, infelizmente, muitos sucumbiram à assimilação e acabaram aceitando a educação, né? Esquerdista tóxica, teorias críticas da raça, sucumbiram diante do catecismo Yoke, né, de diversidades, equidade e inclusão, né, e acabaram aí, né, eu vou criar dentro de casa uma serpente naja, né, que ela vai ser minha grande amiga, né, e depois de um tempo a própria serpente naja acaba picando e matando todos os integrantes da família. Não importava para eles que Gaza não estivesse ocupada em 7 de outubro. O fato de que todos os soldados, colonos e assentamentos israelenses tivessem sido retirados da faixa em 2005 e que desde 2007 ela fosse um Estado palestino independente, administrado por terroristas islâmicos. Isso era irrelevante. O resultado aconteceu 7 de outubro de 2023. Ou seja, toda a comunidade internacional, bem como a ONU e Companhia Limitada, quando o Hamas passou a dominar a faixa de Gaza e ditar os ditames de regras ali na faixa de Gaza, ninguém se levantou contra. O mundo, as nações aceitaram. Israel sempre alertando o perigo do grupo terrorista estar mandando na faixa de Gaza. Os bilhões e bilhões de dólares que foram enviados para a faixa de Gaza dava para construir 10 Gazas. E o povo não teria nem fome nem sede, porque teriam tudo que era necessário para uma população habitar em segurança, em paz e devidamente, economicamente, com prosperidade. Mas o que virou os bilhões e bilhões de dólares? Túneis de 3, 4 andares sob o solo e equipamentos de guerra. Qual finalidade? Exterminar o Estado de Israel e o povo judeu. O mundo não deu atenção, não prestou atenção, não quis dar atenção, apenas diziam, coitadinho deles, eles precisam mais de bilhões de dólares, eles precisam mais de comida, etc, e etc. O resultado, 7 de outubro de 2023, ok? Então, o Estado palestino independente administrado por terroristas islâmicos simplesmente ficou irrelevante diante das atrocidades que vieram acontecendo no dia a dia. Então, né, o relato do Jonathan Tobin, editor-chefe do jornal Sindicato de Notícias Judaicas, ok? Então agora nós vamos para os relatos, né? Para os últimos relatos de ontem para hoje, com referência os acontecimentos da família Bibas, né? Além, né, da mamãe Bibas, de 32 anos, o Ariel, de 4 anos, e Kfir, de 9 meses, também, né, o corpo de Oded Lifshitz, de 83 anos, né, foi entregue ali, ok? Então vamos para as últimas notícias, né, com uma reação tardia da ONU. O comissário de Direitos Humanos da ONU condena a cerimônia das organizações terroristas para a transferência dos reféns falecidos.
não se manifestou com o show místico que teve antes. Agora, com a questão lá do show que teve lá com os caixões, né, a ONU se manifesta através da Organização dos Direitos, o Comissário dos Direitos Humanos. Até hoje, com exceção deste dia de ontem, os direitos humanos da ONU não se manifestou a favor dos judeus em hipótese nenhuma. Muito pelo contrário, sempre se manifestou contra. Não condenou os atos cruéis que foram cometidos contra os israelenses, contra os judeus. Não se manifestou com a crueldade de estupros, assassinatos e crianças bebês que foram assados dentro dos fornos, nas casas, diante dos pais e dos irmãos mais velhos. Não se manifestou em absolutamente nada. E tanto é que foi provado várias vezes que vários comissões da ONU na faixa de Gaza estavam envolvidos também nos atos de 7 de outubro de 2023. Locais da ONU na faixa de Gaza, veículos da ONU usados para os terroristas. Foi provado aí durante esses 500 e poucos dias. Então, apesar nesse momento, o comissário dos direitos humanos falar que foi cruel, repugnante e em violação do direito internacional, a sua indignação chegou tarde demais. Nem Cruz Vermelha, nem o órgão dos direitos humanos da ONU, nenhum deles foram na faixa de Gaza visitar os reféns. Nunca se pronunciaram com a intenção de visitar os reféns para saber se os seus direitos estavam sendo preservados. Muito bem faz o presidente atual dos Estados Unidos de sair da ONU, do Conselho dos Direitos Humanos, sair da Organização Mundial da Saúde, porque tudo que eles fazem é contra o Estado de Israel e o povo judeu. Vamos lá para outras notícias. A cultura do assassinato. Pais de Gaza levam seus filhos para assistir o show dos caixões com os restos mortais das pessoas ali, incentivando os seus filhos a realmente crescer com ódio contra os judeus. Os canais oficiais do Telegram das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, do Fatah, confirmam que seus membros estiveram presentes na cerimônia de entrega dos reféns falecidos em Khan Yunis. Na imagem também aparecem membros das alas militares do Hamas, da Frente Popular e do movimento Al-Ahrar, um pequeno e pouco relevante grupo de Gaza. Os canais de Gaza enfatizaram a participação de militantes de diversos grupos na faixa de Gaza como uma demonstração de unidade interna. Na minha visão, segundo Amit Segal, isso evidencia a responsabilidade conjunta de todas as organizações terroristas da faixa de Gaza pelo massacre, pelo assassinato e pelos horrores da cerimônia realizada. Não há diferença entre militantes de um grupo ou de outro, embora alguns setores jurídicos em Israel não vejam dessa forma. Todos são culpados e todos devem ser punidos. Os bibas voltam para casa e são utilizados para demonizar o primeiro-ministro de Israel com uma foto, uma imagem como vampiro judeu, acusado pelo Hamas de os ter matado. As imagens são todas oficiais do Hamas. Note a quantidade de câmeras profissionais de foto e vídeo que aparecem nas imagens. Aproveite para constatar que ninguém em Gaza passou fome durante a guerra. Se eles estão famintos, não é de comida e nem sede de beber. O que eles estão famintos é por sangue de judeus. Amit Segal ainda diz: os caixões dos reféns falecidos foram transferidos para as forças de defesa de Israel. Atualmente, há ainda 69 reféns mantidos na faixa de Gaza, dos quais 36 foram declarados mortos. Ou seja, ainda dizem que tem 33 vivos.
Os bárbaros que vivem ao nosso lado devem ser exterminados. O Hamas não entendeu com que povo escolheu lidar. O povo judeu é um povo eterno. Sobrevivemos às perseguições, pogroms e holocausto. Nos reerguemos das cinzas e vencemos. Estamos aqui na terra de nossos antepassados. E vocês em Gaza, nem sequer uma vírgula da sua história. Vocês não têm passado. E nós garantiremos que não tem um futuro. Segundo Tal Meir. São as suas palavras. Ok? Corpos das crianças identificados. O terceiro corpo não é de Shiri-Bibas. Olha a tragédia aqui. Representantes das Forças de Defesa de Israel informaram à família Bibas que Ariel e Kfir Bibas foram identificados. Eles foram brutalmente assassinados enquanto estavam no cativeiro. Em novembro de 2023, o terceiro corpo recebido não é de Shiri-Bibas, ou seja, uma violação gravíssima por parte do Hamas. Eles colocaram ali um corpo que não é da mãe de Ariel e Kfir. A crueldade desse povo. Colocar o corpo de uma mulher que não tem nada a ver com aquelas crianças. No momento trágico em que os corpos de mamãe e dos filhos deveriam ser sepultados juntos, eles colocam ali um corpo de uma mulher estranha, que não é inclusive nenhuma mulher judia. Israel National News informa: após a conclusão do processo de identificação pelo Instituto Nacional de Medicina Forense, em colaboração com a Polícia de Israel, representantes das Forças de Defesa de Israel informaram na noite de ontem à família Bibas que seus entes queridos, Ariel e Kfir Bibas, foram identificados. De acordo com a avaliação de especialistas, com base nas informações de inteligência disponíveis e nas descobertas forenses do processo de identificação, Ariel e Kfir Bibas foram brutalmente assassinados por terroristas em cativeiro em novembro de 2023, declarou a unidade do porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Isso refuta a alegação das organizações terroristas em Gaza, de que a família Bibas foi morta em um ataque aéreo israelense. Daqui a pouco nós vamos falar como que elas foram mortas. Ou seja, o que eles mandaram para os restos mortais das crianças que eles mandaram para Israel foram em pedaços. Foram em pedaços. E o corpo dessa mulher que foi intrujada nessa história aí, que não é uma mulher judia, é lá da Palestina, um corpo estranho, também com diversos membros deslocados, misturando com os corpos das crianças. Eles alegam que uma bomba de Israel caiu e explodiu os corpos. Por isso que eles estão sendo devolvidos em pedaços. Mas nós vamos ver já já o que aconteceu de fato. De acordo com a avaliação de especialistas, com base nas informações de inteligência disponível, Ariel e Kfir Bibas foram brutalmente assassinados por terroristas no cativeiro. Durante o processo de identificação, foi determinado que o terceiro corpo recebido não é de Shiri-Bibas, e não há correspondência com nenhum outro refém. Trata-se de um corpo anônimo e não identificado. É lógico, é um corpo lá palestino, de uma mulher palestina. Isso representa uma violação gravíssima da organização terrorista Hamas, que estava obrigada, segundo o acordo, a devolver 4 reféns falecidos. Exigimos que o Hamas traga Shiri de volta para casa, junto com todos os nossos reféns, declarou as Forças de Defesa de Israel. E acrescentou: enviamos nossas mais profundas condolências à família Bibas, nesse momento extremamente difícil,
e reafirmamos nosso compromisso de fazer tudo o possível para trazer Shiri e todos os reféns para casa o mais rápido possível. Oficiais da FDI afirmaram que o corpo da mulher não identificada foi examinado várias vezes. Segundo relatos, ela chegou vestida com roupas em uma condição que indicava claramente que não se tratava de Shiri Bibas, ou seja, roupas que não tem nada a ver com a de Shiri Bibas e muito menos com a característica judaica. As FDI tentaram realizar testes de DNA em todos os reféns israelenses, ainda em poder do Hamas, mas não houve correspondência com nenhuma delas, eles não permitiram. As fontes esclarecem que a violação do Hamas será tratada com rigor, mas por hora a libertação dos reféns programada para sábado, amanhã, deve prosseguir conforme planejado sem alterações. Por quê? Porque uma vida judia é mais importante do que qualquer coisa. E o resgate daqueles caídos, ou seja, dos mortos, também é mais importante de qualquer outra questão. Vamos, na visão, né, do povo judeu, na visão do primeiro-ministro, vamos resgatá-los. O acerto de contas vem depois. Então, violação de extrema gravidade. O corpo devolvido pelo Hamas não é de Shiri Bibas. Exigimos que o Hamas devolva a Shiri para casa junto com todos os nossos reféns. O Instituto Nacional de Medicina Forense de Israel e a Polícia de Israel identificaram os dois corpos de Ariel e Kfir Bibas. Esta é uma violação de extrema severidade. Dani Danon, o embaixador israelense nas Nações Unidas, declarou que não há palavras que possam descrever tal atrocidade. O Hamas continua a violar todos os valores morais básicos. Os terroristas devolveram um corpo não identificado como se fosse uma remessa sem valor. Este é um novo ponto baixo, uma maldade e crueldade sem paralelo. Dani Danon diz que o secretário-geral da ONU, o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral não podem continuar em silêncio diante da barbárie do Hamas. Desde o dia 7 de outubro de 2023, a ONU e também o Conselho de Segurança estão calados, num silêncio atroz, cruel, desumano. Para que serve a ONU? Para que servem os seus integrantes? Só aos interesses esquerdopatas. Esta é a realidade. O Estado de Israel exige uma condenação clara e inequívoca deste crime hediondo e uma demanda clara e imediata pelo retorno de Shiri à sua família, declarou o embaixador na ONU. A história se lembrará bem de quem ficou parado e permaneceu em silêncio, enquanto o Hamas pisoteava os princípios mais básicos da humanidade. O deputado Mickey Lawler declarou que essa é uma notícia de partir o coração, que a memória de Kfir e Ariel Bibas sejam uma bênção e sejam eternamente lembrados. O Hamas deve devolver Shiri Bibas imediatamente ou enfrentará consequências severas. As federações judaicas da América do Norte declararam que estão horrorizadas, indignadas e enojadas com a cruel e enganosa guerra psicológica do Hamas contra a família Bibas, o Estado de Israel e o povo judeu. Esses terroristas não apenas sequestraram Kfir e Ariel Bibas, duas crianças pequenas, com apenas 9 meses e 4 anos, respectivamente. Evidências forenses mostraram que eles os assassinaram brutalmente cerca de um mês após o início do cativeiro, declarou a federação. Além disso, eles mentiram sobre devolver o corpo de sua mãe, aumentando a imensa dor da família. Caso ainda não tenha ficado claro para alguém, o Hamas não pode permanecer no poder em Gaza. Enquanto Hamas permanecer em Gaza, não haverá paz. Não haverá vida em Gaza. Porque Hamas é tudo que é de mal e de morte e crueldade. Hamas
é um mal insondável. Quando você pensa que já viu tudo de mal, o Hamas mostra que não. Certo? O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, a FDI, diz que Fir e Ariel foram assassinados com as mãos nuas. Agora nós vamos entrar a forma que essas crianças de 4 anos e 9 meses foram mortas. Se você tem estômago fraco, então é hora de se retirar, porque é cruel a coisa. E nós fazemos questão de falar, porque ainda existe muitos idiotas esquerdopatas que ainda defendem a ideologia esquerdista, esquerdopata, e defende grupos terroristas. Até mesmo certos judeus e certos Benei Noah estão nesse mesmo time, esquerdopatas. O porta-voz das FDI, Kfir Ariel, diz: foram assassinados com as mãos nuas e em seguida atos terríveis foram cometidos contra eles para ocultar as circunstâncias do assassinato. Amit Segal, ele relata: as circunstâncias do assassinato são mais terríveis do que se pode imaginar. O porta-voz das FDI, Yarden Bibas, o pai, me pediu ontem para garantir que o mundo inteiro fique chocado com as circunstâncias do assassinato de seus filhos. Ou seja, o primeiro-ministro de Israel, com toda a sua equipe, e os comandantes das Forças de Defesa de Israel se reuniram com Yarden Bibas. Notificaram a ele o que realmente a equipe forense de medicina constatou. E ele decidiria se isso poderia se tornar público ou não. E o pai, Yarden Bibas, ele pediu que fosse publicado a forma que elas foram mortas, para que realmente o mundo inteiro fique sabendo e fique chocado com as circunstâncias do assassinato dos seus filhos. Imagine esse pai recebendo um laudo técnico, científico, da equipe forense de medicina, a forma que os seus filhos foram mortos. E ele decidiria se ficaria em oculto ou se tornaria público. E ele decidiu tornar público. Imagine o estado desse pai. E a mãe, que ninguém sabe o que aconteceu com ela. Se ela está viva, se ela está morta. E se ela está morta, quais foram as condições em que ela morreu? Somente a equipe forense de medicina vai trazer os detalhes, caso isso se comprove. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse: enquanto o Hamas estiver em Gaza, não haverá paz em Gaza. Eles continuarão a atacar a Israel e Israel terá que responder. Se houvesse um grupo como esse perto da nossa fronteira no Canadá ou no México, realizando ataques, sequestrando bebês americanos e lançando foguetes, nós os eliminaríamos. Nenhum país do mundo poderia viver ao lado disso. Mas como é Israel, as nações se calam. Esquerdopatas, mentes perversas. Amit Segal, ele diz: o próprio Estado publica os nomes dos terroristas que libera em várias etapas do acordo. Ou seja, vários grupos em Israel, como também os grupos que representam os reféns sequestrados e mortos desde o dia 7 de outubro de 2023, eles entraram com um pedido judicial na corte israelense, pedindo para que todos os nomes de todos os terroristas libertos fossem divulgados, para que todos pudessem tomar conhecimento dos terroristas que foram libertados. Por quê? Porque eles vão se misturar novamente no meio do povo judeu para fazer o quê? Explodir.
fazer atentados terroristas, etc. e tal. E ao mesmo tempo, para que as forças de defesa de Israel nas fronteiras possam ter a identificação, para que, caso queiram atravessar a fronteira, eles sejam impedidos. Vamos ver a resposta judicial da Corte de Israel. Quando a Organização de Direitos Civis, LAV, e o advogado Sahak Ben solicitaram ao Tribunal Distrital a publicação das identidades dos terroristas libertados, um período em que o tema não estava em destaque na mídia, de repente a privacidade se tornou um valor supremo para a justiça. O tribunal citou a Lei de Proteção à Privacidade e argumentou que os prisioneiros não são terroristas, são prisioneiros, mesmo aqueles envolvidos no assassinato de israelenses, não perdem seus direitos constitucionais, mas também não defenderam os direitos constitucionais das vítimas de 7 de outubro de 2023 até aqui. A corte israelense, o judiciário israelense, não perde seus direitos constitucionais, especialmente o direito à privacidade. E o direito do público, que pode ser assassinado ou sequestrado no futuro, não tem direito? O tribunal reconheceu que havia interesse público na divulgação dessas informações, mas considerou que não era forte o suficiente. Não era forte o suficiente. Terroristas. O argumento jurídico, a Corte Judicial disse que não era um argumento suficiente querer saber quem são os terroristas libertados. Ou seja, a justiça israelense defendendo terroristas, assassinos, estupradores, assassinos de bebês, e não tendo o mesmo poder para defender os seus cidadãos. Até a justiça israelense está contaminada pelos esquerdopatas. E isso não é tudo. O Ministério Público. E o Ministério Público? Ministério Público argumentou em tribunal a importância de encorajar a reabilitação. O Ministério Público, que maravilha! O Ministério Público está preocupado com a reabilitação dos terroristas. A reabilitação deles. Vocês mataram 10 israelenses? Voltem lá, mate mais 10. Reabilitação do indivíduo com antecedentes criminais e sua plena integração na sociedade e no mercado de trabalho, para que seu pecado não seja lembrado por ninguém. O Ministério Público, meu Deus do céu, defendendo um negócio desse. É um absurdo. Querendo reabilitar no mercado de trabalho entre os judeus terroristas. É a mesma coisa que colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. É a mesma coisa colocar o lobo para tomar conta do rebanho de ovelhas. A lavagem cerebral e a esquerdopatia que domina as mentes é frustrante. Pessoas ditas inteligentes sucumbem a isto. Enquanto o Estado se recusa a divulgar informações críticas que poderiam salvar vidas, preocupa-se com a reintegração profissional de assassinos condenados. O que vem a seguir? Oficinas de redação de currículos para membros do Hamas. Então agora, de acordo com o Judiciário e o Ministério Público israelense, agora vamos criar aí uma oficina de currículos do Hamas, para que seja integrado na sociedade israelense, no mercado de trabalho. Então vem lá no currículo, né? Ó, o meu currículo é esse daqui, ó. Eu matei tantos judeus, etc, etc, etc. Fiquei tantos anos preso e depois fui reabilitado pela Judiciário e pelo Ministério Público. Ótimo currículo. Não há necessidade de se preocupar com o emprego de terroristas. Terrorista vai se preocupar com o emprego? Não, por quê? Porque todos eles recebem salários da autoridade palestina e muitos voltam a integrar a organização terrorista a qual pertenciam anteriormente. Por quê? Porque a autoridade palestina dá dinheiro para eles.
paga salário para eles, paga casa para eles. É só matar judeu, é só assassinar judeu. Misericórdia. Para partirmos para o encerramento, vamos falar agora como que essas crianças foram assassinadas. E aí você analisa se o judiciário e o Ministério Público israelense têm razão. Revoltante. Descobertas forenses confirmam que Kfir e Ariel, lembrando, 9 meses e 4 anos, foram brutalmente assassinados em Gaza. Os 2 meninos de 9 meses e 4 anos, respectivamente, no momento do sequestro, em 7 de outubro de 2023, os corpos foram identificados usando análise forense em uma colaboração interdepartamental entre o Instituto Nacional de Medicina Forense e a Polícia de Israel. As informações de inteligência disponíveis e as evidências forenses do processo de identificação levaram as autoridades a determinar que as 2 crianças foram brutalmente assassinadas em cativeiro por terroristas em novembro de 2023, ou seja, apenas um mês após o seu sequestro. Kfir Bibas foi assassinado aos 10 meses de idade. Ariel foi assassinado aos 4 anos de idade. As crianças foram sequestradas de sua casa no kibbutz Nir Oz, junto com seu pai Arden e a sua mãe Shiri. Porta-voz das Forças de Defesa de Israel diz que Kfir e Ariel foram assassinados com as mãos nuas. E em seguida, atos terríveis foram cometidos contra eles, para ocultar as circunstâncias do assassinato. As circunstâncias do assassinato são mais terríveis do que se pode imaginar. Desde o começo que nós começamos a acompanhar as notícias, desde ontem, a gente percebeu que eles vinham dando notícias compassadas para chegar de fato à forma. Então é isso que nós estamos vendo aqui. E a forma que nós estamos usando para preparar os corações, as emoções, os estômagos para chegar ao fato. Ao entregar um corpo desconhecido no lugar do corpo de Shiri Bibas, a mãe, o Hamas conseguiu que o caso dos Bibas, que todos davam por encerrado com alívio, com raiva ou com depressão, não fosse de fato encerrados. A partir do momento que os IDF divulgou em nota oficial, durante o processo de identificação, foi determinado que o corpo adicional recebido não é da mãe Shiri Bibas e de nenhum outro refém. É um corpo de uma mulher palestina. Ou seja, eles não têm respeito com eles mesmos. Então os grupos terroristas e seus militantes, uma boa parte da população civil de Gaza, Palestina, eles não estão nem aí com seus filhos, nem aí com as suas mulheres, seus jovens, seus velhos. Tudo é por ódio a Israel, é por ódio ao povo judeu. Se eles têm que matar pai e mãe, eles fazem. Se eles têm que matar esposa e filhos, eles o fazem. A esquerdopatia é algo cruel, miserável, é demoníaco, é destrutível. Só um remédio: ceifar a vida dos tais. Como diz Mishpatim, todo assassino voluntário, premeditado, ele tem o seu dia de prestação de contas com Dayan Haemet, o juiz verdadeiro. Foi determinado então o corpo adicional recebido não é de Shiri Bibas. Aí a Edna está aqui falando, calma, calma, né? Ela sabe que pode sair palavras fortes daqui e pesadas, né? Esse é um corpo anônimo e não identificado, um paradigma. Estaria Shiri viva? É possível. Estaria Shiri morta? Também é possível. O Hamas jogou com as ruas de Israel, que agora vão pressionar ainda mais
né, a obrigatoriedade do governo devolver Shiri Bibas, viva ou morta. A nuvem de incerteza que vai parar sobre a sociedade israelense agora tem motivos verdadeiros, além da esperança um tanto fora de sintonia com a realidade que existia antes. Me arrisco a dizer que o governo de Israel não tinha um planejamento do que fazer num caso como esse de entrega de um corpo falso. Não estava no programa. Em nenhuma troca de prisioneiros que se tenha notícia na história, o lado mais fraco enganou o lado mais forte com a devolução intencional de um corpo falso. É mais uma demonstração do desprezo total que o Hamas tem por qualquer negociação, qualquer acordo e qualquer inimigo. Diferentemente, né, segundo, tem o André Lageste, né, que é do Stand White Us Brasil, né, mais ou menos isso que fala, né, o André, que está é um judeu que está em evidência aí, professor, etc e tal, nas mídias sociais. Então ele traz o seguinte: diferentemente do que afirma os terroristas do Hamas, Ariel e Kefir Bibas, sequestrados em 7 de outubro de 2023, não foram mortos em um bombardeio israelense na faixa de Gaza. Após terem seus corpos entregues pelo grupo terrorista, depois de 503 dias, um complexo processo forense em Israel revelou que as crianças foram assassinadas em novembro de 2023. Segundo as forças de defesa de Israel, Ariel e Kefir foram mortos ainda nos primeiros dias de guerra, com requintes de crueldade. Os terroristas não atiraram neles, matando-os. Não atiraram neles. O que eles fizeram foram matá-los com as próprias mãos. E em seguida tentaram esconder o que haviam feito. Verificou-se também que um terceiro conjunto de restos mortais enviado pelo Hamas não pertence a Shiri Bibas, mãe das crianças cujo paradeiro segue desconhecido. Então também o André Lageste, né, do Stand White Us Brasil, mais ou menos isso, certo? Também aqui ele fala sobre a questão que as crianças foram assassinadas com as próprias mãos dos terroristas ou dos palestinos civis, militantes, né? Militantes muitas vezes acaba sendo mais cruel do que os próprios professores de militância, entendeu? Então agora nós vamos falar a forma que foram mortos. Então, se prepare. Segundo o Likud Brasil, trazendo as informações direto de Israel, diz: esta é a organização nazista do Hamas. Relatório do Instituto Forense de Abu Kabir relata: os terroristas estrangularam, portanto, com as mãos nuas, estrangularam Kefir e Ariel até a morte. Esganaram, enforcaram com as suas próprias mãos uma criança de 10 meses e um bebê de 10 meses e uma criança de 4 anos. Depois, agora vem crueldade maior. Você pensa que viu tudo? Não. Depois de matá-las com as próprias mãos, estrangularam, eles mutilaram brutalmente seus corpos. O que significa que eles mutilaram brutalmente seus corpos? Você vê por aí afora certos assassinatos em que os corpos são cortejados, né? São cortados. Usa-se um instrumento, faca ou algo semelhante, e cortam os membros e separa os membros dos corpos. No caso das crianças não foi usado instrumento cortante. As próprias mãos desses malignos, desses nojentos, cruéis, com as próprias mãos eles foram estraçalhando os corpos do bebê e da criança. Por que eles fizeram isso? Numa tentativa de parecer que eles tinham sido mortos pelas forças aéreas de Israel.
Ou seja, com as próprias mãos eles foram separando os membros dos corpos, estraçalhando, tentando trazer uma dimensão de que houve uma bomba e estraçalharam os corpos. Mas eles se esqueceram que Israel tem uma medicina ultra moderna e descobre tudo. Apesar da condição horrível dos corpos, os investigadores forenses determinaram unanimemente que Kefir e Ariel foram assassinados a sangue frio, aproximadamente 10 dias após 7 de outubro de 2023. A farsa fracassada do Hamas. Os terroristas plantaram o corpo gravemente danificado de uma mulher de Gaza, morta em uma explosão, na esperança de que Israel acreditasse que essa também havia sido a causa da morte das crianças. Mas a equipe forense descobriu a farsa e trouxe o relato. Esta é a relação da Parashá Mishpatim, Shiri Bibas, que não se sabe o que aconteceu com ela, os seus filhos Kefir e Ariel, que agora está nesse enigma. Cadê a mamãe? Cadê a esposa? Cadê a filha? Que você analise, tire as suas conclusões. Mas fique certo de uma coisa: e eu não arredo o pé, seja quem for, judeu ou não judeu, que faz parte das ideologias esquerdistas, é uma questão de caráter, mau caráter. Pela graça bendita de Hashem, hoje é o 6º dia da semana e as luzes especiais de Shabbat serão acesas às 18 horas e 22 minutos. Se você puder, acende uma vela ou 2 velas para Kefir e Ariel. E a partir das 20 horas e 15 minutos, diretamente da Sinagoga Bnei Noor Regional Bauru, estaremos aí juntamente com o nosso emissário Emerson, né, transmitindo a celebração do Shabat. Que a graça bendita de Shabat possa confortar os corações do povo judeu, da família Bibas e daqueles que realmente são do bem, que pensam e não caem no canto da sereia maldita esquerdopata. Shalom, shalom. Até mais.